Olá pessoal, começando o nosso Empreender de hoje, vou fazer uma introdução bem pequena porque o nosso entrevistado de hoje, ele tem muito a dizer, muito a falar e muito conhecimento para todos vocês que acompanham o Empreender de hoje, né? Então, vamos sem muita conversa hoje, não vamos se prolongar porque hoje nós estamos com Emerson Fregona, de uma tradicional família daqui de Linhares, porque ela é muito conhecida, mas também com uma história que faz a diferença. Gente, Emerson Fregona, Ricardo. Por que esse Ricardo depois do Fregona? Então, muita gente perguntou, né? Então eu sou mais um, né? Então vamos lá. Marcelo, gratidão por estar aqui no seu programa. Gratidão a você que me acompanha aqui também pela TV Sim. É uma honra poder estar aqui, um privilégio estar com você, falando um pouquinho da minha história. Então, o Ricardo é sobrenome, não é nome. É sobrenome da minha família, por parte do meu pai, que é o meu avô Belarmino Ricardo, mais conhecido como Velho Belarmino da Autoescola. Isso. Eu sou neto do Velho Belarmino. Então, esse Ricardo vem do sobrenome do meu avô e Fregona por parte de mãe. Uma família também conhecida em Linhares, né? De dentistas, médicos. E a minha mãe, Ileusa Fregona, e meu pai, filho do Velho Belarmino, Eliezel Pereira Ricardo. Então, Ricardo vem daí. Ricardo vem daí, né? Ricardo como sobrenome. Verdade. Mas olha, depois você investigue isso porque tem alguma história por trás disso também. Porque muitas vezes, igual uma cidade como Fundão, você mora onde? Mora lá no Fundão, e daí a pouco virou nome e virou sobrenome. Olha aí. Então, como o Ricardo é muito conhecido como nome, né? Sim. Nós temos aí. Mas olha, é muito interessante a gente falar do Velho Belarmino. Sim. Né? Sem revelar a idade, gente, mas quando eu fui tirar a carteira, ele estava lá na Autoescola Paraíso. É verdade. Ali no Vila Nova. Sim. Então, uma família muito tradicional aqui de Linhares. Sim. O Velho Belarmino vovô foi a figura paterna que eu tive, né? Uma figura paterna substituta. Porque o meu pai, filho do Velho Belarmino, nós tínhamos negócio, meu pai tinha negócios em São Gabriel da Palha. Então, eu morava até os meus 5 anos de idade com meu pai em São Gabriel da Palha. Você nasceu lá ou nasceu cá? Eu nasci em Colatina. E fui registrado na Bahia, uma coisa meio desse jeito, né? Mas nasci em Colatina e fomos morar em São Gabriel. Então, os negócios do meu pai não deram muito certo. Meu pai perdeu os seus negócios. E eu já estava com 5 anos de idade. E lá ele tinha negócios de autoescola também? Tinha negócio de autoescola também. Então, como meu pai perdeu literalmente tudo, e isso até falando um pouco, né, Marcelo, um pouco mais, de forma mais íntima, com bebida e jogo. Por exemplo, eu sou um cara que já passei dos 40, eu nunca bebi uma gota de álcool, eu não sei o que é gosto de cerveja. Eu nunca joguei, eu não tenho noção qual é o gosto de uísque, porque aquilo que sempre me diziam, falaram, rapaz, seu pai perdeu tudo com jogo e bebida. Parece que eu fui me afastando dessas coisas, então nunca tive interesse. E meu pai, ao perder tudo, nos levou para uma outra cidade. Nós fomos para Belém do Pará. Então, ao estar em Belém do Pará, a gente se viu numa situação deplorável, porque o meu pai disse, eu vou ali e já volto. E meu pai nunca mais voltou. Literalmente aquele que fala assim, vou sair para comprar um cigarro e não volto. Exato, é uma história repetitiva, porque acontece com muita frequência. Vou ali comprar um cigarro e volto. Mas depois. você tocou num assunto, sabe, Emerson, que a gente não pode deixar de falar, que um pai, ele sempre tem que ser muito bem. As palavras que eu vou dizer aqui, gente, tem que ser muito calma para ser interpretada. Quando a gente honra um pai, né? A gente abre as portas. E por mais já sofrida que seja a sua história, né, que você veio contando pra gente daquilo que passou, olha que bom exemplo seu pai lhe deixou. Você nunca se envolveu com... Perfeito. Com álcool, com jogo, com nada. Então a gente também nas piores situações, e isso eu falo porque eu não posso perder a oportunidade, claro. Que você também tem um instituto e sabe do que eu estou falando, e para você de casa, meu pai não presta, meu pai isso... Não é assim não. Pode olhar que ele te deixou exemplos. Inclusive, Marcelo, eu sempre disse que tudo que eu sou é exatamente por aquilo que ele não me deu e por aquilo que ele me deu. Porque foi exatamente isso que me trouxe até aqui. Então, independente de qual foi a situação, eu olho com gratidão. Isso. Porque olha a possibilidade que eu tenho hoje de fazer diferente. E você é um exemplo vivo, hoje, de quem honra o pai. Perfeito. Porque mesmo que ele não foi aquilo que todos esperavam, mas o transformou nisso. E eu falo sempre, a Bíblia diz isso, né? Sim. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe não é simplesmente falar bença pai, bença mãe. Não.
Honrar pai e mãe vai além. Então, eu falo que honrar pai e mãe é melhorar a imagem deles em nós. Então, eu fui ao longo do tempo melhorando a imagem do meu pai, porque a sensação que eu tinha era de abandono, daquele menininho que viu o pai aos 5 anos de idade dizendo, vou ali, e nunca mais voltou. E que a gente ficou literalmente numa situação deplorável, porque minha mãe tinha acabado de ganhar meu irmãozinho, 5 anos, estava com 3 meses, eu estava com 5 anos e 3 meses, e meu pai nunca mais voltou, minha mãe sem ter como trabalhar, sem ter o que comer, me sobrou ir para a rua. Eu fui literalmente para a rua. Eu me lembro que na frente de onde a gente, nesse cubículo, porque não tinha geladeira, não tinha banheiro, o banheiro era um mictório dentro de um quintal, não tinha nada, cama, era no chão, era deplorável, era um beco sem porta, a casa nem porta tinha. E eu me lembro que eu ia pra frente, tinha uma padaria, eu pedia, batia, aí o homem dizia, ó, todo dia você vem pegar 2 pãozinhos aqui, hein? Você vem pegar 2 pãozinhos. Aí eu levava um pra eu e a minha mãe. Então eu comia um, minha mãe comia outro e meu irmãozinho ali. E meu irmão ficou muito doente, era sempre muito doentinho. Então essa infância, até chegar aqui, foi extremamente marcada, sofrida. E vindo pra cá, meu irmãozinho ficou com meu avô, o velho Belarmino, né? O meu irmão Oséias foi ficar com meu avô, e eu fiquei com a minha mãe durante um tempo. Mas as coisas ficaram difíceis para minha mãe, porque minha mãe tinha que fazer escolhas. E a escolha era, ou ela sobrevivia, ou cuidava dos filhos, ou cuidava da vida, e minha mãe teve que fazer escolhas difíceis, das quais nos entregar também para o meu avô, para minha avó, para o meu avô Belarmino, no qual foi a figura que eu tive de aprendizado. Então, acordava às 5 da manhã, ia lá para o Paulistão, hoje é meio-dia, antigo Paulistão, vender jornal até às 7 da manhã, ia para o Bartovino Costa, então sempre estudei escola pública. As pessoas perguntam hoje do meu nível de estudo, o que eu estudei, como é que eu cheguei a ter doutorado, pós-doutorado, talvez a gente possa falar. Como é que você chegou aí estudando escola pública? E eu fui exatamente estudando, porque eu precisava ter respostas. E a resposta que eu sempre quis ter é... Qual é? Por que as pessoas sofrem? Chegou lá? Cheguei. Olha, Cheguei, eu quero falar isso hoje, eu preciso dizer para as pessoas. Então nós vamos falar. E eu não sei de que forma as pessoas vão interpretar isso, mas eu tive que encontrar uma resposta, porque era uma dor que eu tinha. Por que as pessoas sofrem? Porque eu fui deixado pelo meu pai. Por que minha mãe teve que fazer essa escolha não foi por mim? Por que é que você é agredido? Por que você é abusado na rua? Por que é que tem gente que tem uma estrutura familiar tão boa e os filhos saem totalmente ao inverso daquilo que sonharam e planejaram? Eu tinha perguntas, e eu sempre fui muito curioso. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito curioso, muito entrão, e isso me trouxe essa pergunta. Existe um Jordão, né, que é as perguntas que movimentam o mundo. É. Não são as respostas. Perfeito, né? Perfeito. E eu vejo isso como essa chama acesa. A gente consegue perceber isso, talvez, não sei você de casa, mas eu estou aqui pertinho do Emerson e a gente consegue ver o brilho no olhar. Eu acho que isso, essa chama acesa, nada lhe detém. Nada. Não existe um muro, não existe uma montanha que não seja intransponível quando nós temos essa garra, essa força dentro da gente. A gente quer viver. Quer viver. Eu sempre falo, olha, eu não tenho pressa de viver não, sabe? Mas para ser feliz eu tenho. Eu quero achar, eu quero encontrar. E essa busca incessante que faz a gente fazer perguntas e encontrar respostas. E essas respostas podem vir de lugares que você menos espera. Inclusive trazendo para si aquilo que a gente tem dificuldade de ver. Sim. Porque a resposta geralmente não está no outro, né? A resposta nunca está no outro. Não é geralmente, ela nunca está no outro. Né? Então isso é um fundamento básico. Mas aí nessa vida sofrida, cuidado pelo Belarmino. Sim. E pela sua avó, como é que é o nome de sua avó? Vovó Derli. Derli, né? Porque tem que lembrar, né, da vovó. Foi estudando, foi sofrendo, foi Bartovino, como falou. Bartovino Costa, e fui aprimorando. Quando eu cheguei aos 20, eu já fui fazendo aí segundo grau também, estadual, né, antigo estadual. Sim, passei por toda essa escola. Não, eu tenho certeza. Eu estudei no Bartovino ali, né, aqui eu sou dali da região do Vila Nova também. Eu tenho certeza. E pela primeira vez, aos 20 anos de idade, eu vi um computador. Eu nunca tinha visto computador, vi um amigo meu jogando, eu perguntei o que era aquilo. Eu falei, mas isso aqui é um computador, aí um joguinho. Eu me apaixonei por computação. Naquele dia, parece que eu tenho um chamado para isso aqui, sei lá. E eu comecei a ficar muito curioso. Em menos de 2 anos, eu já estava dando aula em escolas de informática. Eu abri uma escola de informática para mim. Aqui em Linhares? Aqui em Linhares, uma escola chamada Creative. Foi há muito tempo, dei aula para muita gente aí. Na mesma época do Gurgel Informática, uma escola aqui em Linhares chamada New Time, que teve, eu abri a minha. Sim. E logo depois de 2 anos, eu fui convidado para trabalhar numa empresa aqui em Linhares, Movelar. Sim. Trabalhei durante 7 anos e meio como coordenador de tecnologia da Movelar. E aí eu fui me especializando até que me tornei hacker.
E eu era contratado por empresas para invadir sistemas, para encontrar respostas e vulnerabilidades, para mostrar, ó, tá falho, temos que corrigir. Então, essa busca de achar vulnerabilidades no programa começou a me trazer outras possibilidades. Se o programa tem falhas, será que a gente também não é programado com falhas? Ó as interrogações. Mas não parou de estudar, foi fazer faculdade. Eu fiz a faculdade, né, que foi de tecnologia, foi a minha primeira faculdade, me formei no Unesc, em Colatina. Depois fiz uma segunda faculdade de teologia, por causa da pergunta, por que o homem sofre? Aí me diziam, ó, é Deus te provando, é Deus te forjando. Então vamos fazer teologia. Vamos fazer teologia. Depois não era nada de Deus. Eu falei assim, não, olha, isso aí pode ser o diabo te perturbando, te jogando certo. Eu falei, meu Deus. Aí depois eu percebi que não era Deus nem o diabo. Gente, quem é? E a teologia, se você não tiver uma boa linha de estudo, ela mais te confunde do que te traz respostas. Né? Mas ela não está ali para explicar, não. Né? Na verdade, não dá para explicar Deus. Como é que você quer teologia, estudar Deus? Não existe estudar Deus. Né? Deus a gente vai vivendo, vai crendo. Mas eu fui fazendo essa segunda faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação, na área de tecnologia também, né, de gerência de satélites. No meu mestrado, eu já fui partindo para ciências humanas, a dor humana. Aí começa aquela dúvida de menino, porque as pessoas sofrem. Aí quando bateu aos 27... eu falei, eu preciso procurar respostas. Então eu fui me especializar. Aí eu fiz o mestrado em Ciências Humanas, depois eu fiz um doutorado em psicanálise, curso livre de doutorado, depois eu fiz um pós-doutorado. Pronto, a partir daí eu fui me lidar com programação neurolinguística, hoje eu faço parte do Conselho Mundial de Programação Neurolinguística, fiz practitioner, fiz master, fiz trainer, dou treinamento no Brasil, no exterior sobre isso. Então eu fui me especializando, constelação familiar, o que você pensar sobre o cérebro humano. Minha última formação foi no treinamento em Harvard, em neurociências, e eu fui aprovado em Harvard. Isso para mim foi a cereja do bolo que eu precisava, e a partir daí encontrar minhas respostas. É muito interessante. É uma máquina de conhecimento, gente. Eu estou perplexo aqui porque eu já estou com pena porque não vai dar tempo. Eu já estou com pena, mas vamos chamar o nosso comercial. É rapidinho, não sai daí, nós vamos voltar porque nós vamos falar do que move o homem, né? Verdade. O que traz o sofrimento, né? É verdade. Porque o homem sofre. Porque o homem sofre. É depois do nosso comercial. Estamos de volta com o Empreender. Como eu falei, hoje não vou me prolongar nas apresentações, porque o nosso tempo está muito riquíssimo. Falando com Emerson Fregona, nós vamos falar agora por que a gente sofre. Aonde está o sofrimento, Emerson? Eu quero falar com você do seu instituto, quero falar da pesca, então vamos responder isso daí para quem ficou em casa curioso. Ô Marcelo, para ser bem sincero, eu fiquei procurando essas respostas. Eu queria culpar o meu pai. Eu vivi tempo falando, cara, o que o meu pai fez não se faz, o que meu pai fez eu não admito, o que meu pai fez, isso não vai ser assim. Depois eu quis culpar minha mãe. Por que minha mãe me entregou? Minha mãe podia ter ficado comigo. Minha mãe podia ter lutado por mim um pouco mais. Aos 27 anos eu fui em São Paulo, em um congresso de mentes milionárias. Eu queria saber como ficar milionário. Né? O garoto curioso, eu quero saber como é que faz para ficar milionário. Primeiro você deixa os outros milionários, né? Para depois... Eu fui até São Paulo e no meio daquele discurso disseram, nós trouxemos aqui hoje a única pessoa responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. A primeira coisa que veio na minha mente foram meus pais. E eu vi algumas pessoas, nós estávamos em 114 pessoas em pé no auditório, olho fechado. Quando tocarmos em você, você abre o olho. E eu já estava esperando qual era o meu discurso para meu pai e para minha mãe. E nós achamos essa pessoa, trouxemos aqui. E eu ouvi alguns gritos no auditório, pai, mãe. Eu falei, caramba, agora eu resolvo. Quando tocaram em mim, para eu abrir o olho e falar para meu pai e minha mãe o que eu queria falar, eu abri o olho e vi diante de mim um grande espelho. E ali me caiu a ficha de que eu sou o único cara responsável por fazer as coisas darem certo ou darem errado. São as minhas escolhas. Eu não tenho como evitar o que fazem comigo, mas o que eu sinto em relação àquilo é comigo. É com você. E esse autogerenciamento é que entra a inteligência emocional. É que entra o equilíbrio emocional. Aquele espelho trouxe para mim uma revelação que eu fiquei durante 27 anos procurando. Quem é o responsável pelo sofrimento? Porque as pessoas sofrem. Eu sei porque as pessoas sofrem. E vou te dizer, essa dor, tem um jargão bem antigo que se diz, o sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. É escolha.
Então eu percebi que fazer minha vida dar certo e dar errado era uma escolha minha. Eu poderia fazer dar certo mesmo tendo tudo dado errado. Porque agora é comigo. Eu não sou mais aquele menino. Sim. Eu não sou mais aquela criança que foi deixada. Eu sou um homem. Então eu precisava assumir a minha vida como homem. E essa foi a grande virada de chave. A partir daquele momento eu fiquei responsável pelas minhas escolhas. E por aquilo a constelação familiar ensina muito isso. Traz isso com uma clareza. Constelação familiar séria, né? Porque tem muita gente fazendo... Não. Né? A constelação familiar séria traz essa... Não estamos no coach ainda não, né? Eu vou falar aqui, né? Não vamos falar de coach, não. Então, eu tô falando coisa séria. A constelação familiar dá uma explicação, traz uma clareza, traz abre o entendimento para isso. De você respeitar e aceitar os teus pais como são. A tua mãe e o teu pai deram a você o que você tem de mais importante, que é a vida. Agora contigo, toca o barco. Para de ser adulto agindo com um sentimento infantil como se você fosse uma criança, querendo que os teus pais te ressarçam a infância. E o que eu mais vejo lá na clínica, que talvez a gente entre daqui a pouco no instituto... Vamos entrar na clínica, é o que acontece lá o tempo inteiro, Marcelo. Vamos falar do instituto. Vamos. O instituto veio disso, veio dessas respostas. Porque assim como eu... Como é o nome do instituto? Instituto Fregona. Instituto Fregona, localizado ali no bairro Três Barras. Muita gente, assim como eu, tinha perguntas, e tem perguntas, por que eu sofro? Então elas não conseguem respostas, porque elas querem sempre culpar alguém que, de certa forma, pode até ter parte do processo. Mas sofrer com isso, continuar sofrendo, é uma escolha pessoal. O que eu vou fazer com o que me fizeram? Então a gente sempre diz que, geralmente, o adulto que sofre é um adulto com um sentimento ainda infantil. Porque você vai querer ressarcimentos que pode ser que nunca mais aconteçam. Seu pai faleceu, sua mãe já se foi. Aquela pessoa que te deu um pontapé, você nunca mais vai ver na vida e você ainda está sofrendo há 8, 10 anos, 5 anos por algo que não tem como ser ressarcido. Então, eu abri o Instituto, que já fazem agora 12 anos, com a intenção de ajudar essas pessoas a buscarem respostas. Não nos outros, a resposta em si mesmo, como o maior objeto de mudança. E hoje o Instituto Fregona atende a quem? Então, nós atendemos pessoas com transtornos emocionais, que aí Freud chamaria de neurose, ou seja, todo mundo é neurótico, está todo mundo com alguma debilidade, alguma diversidade emocional que tem que ser ressarcida, que tem que ser revista de uma outra forma. Então o Instituto é para todas as pessoas que querem superar essas limitações, superar essas adversidades emocionais e encontrar respostas em si mesmos. E a partir daí, nós utilizamos diversas ferramentas, e uma das que nós mais utilizamos é a hipnoterapia. É o uso da hipnose clínica para a superação desses traumas que estão ali escondidos, que nem sempre são velados, ou seja, nem sempre eu sei o que está acontecendo, e a maioria não sabe. Sim, porque se soubesse, resolveria. Está lá no inconsciente. Está lá no inconsciente, temos que acessar. E essa chavinha para acessar é a hipnoterapia. Então nós utilizamos a hipnoterapia como resposta, além de outras ferramentas que podem ser assertivas dentro daquele momento. Então, temos uma caixa de ferramentas. Quando abrimos ali, vamos ver que ferramenta a gente utiliza para trazer uma resposta e qualidade de vida para as pessoas. Então, o Instituto Fregona é um instituto feito para pessoas que querem superar e encontrar a melhor resposta de si mesmo. Mas, além disso, tem treinamento, tem... Sim, eu dou treinamento tanto aqui no Brasil, né? Eu tenho mais um treinamento que vai acontecer em julho, em Vitória, de desenvolvimento humano e hipnose clínica, para pessoas leigas que querem entender mais o cérebro, superar traumas, fobias, medo de dirigir, essas coisas acontecem dentro desse treinamento. E também para profissionais da área. Então, psicólogos, médicos, psicanalistas, terapeutas que querem se desenvolver aprendendo diversas tecnologias da mente, como a neurociência, a psicanálise, a hipnose, a constelação. Eu utilizo todas essas ferramentas para dar a eles, esse aqui é o padrão. E eu criei essa metodologia depois de praticamente 12 anos de estudo. Hoje eu tenho 4.600 casos atendidos só na minha clínica aqui, fora no Brasil, fora no exterior. Eu dou aula em Portugal, no México. Então, aí a gente vai capilarizando esse conhecimento. E desse sufoco todo, porque quando a gente cuida do outro, né, muitas vezes a gente fica sobrecarregado, aí você vai pescar. Né? A pescaria, Marcelo... Então você está querendo dizer que eu não vou para o instituto, não, eu vou logo pescar. A pescaria é interessante. A pescaria é um hobby que eu acho que eu sempre falo que é onde eu me encontro comigo. E é um hobby que acabou virando um negócio. Então, eu preciso falar disso, porque quando ele foge um pouquinho, né, todos nós fugimos em certos momentos. É verdade, né? É um momento que eu me deparo comigo, eu converso comigo, eu falo com o peixe, é aquela disputa de você encontrar um peixe que está escondido ali entre você e ele. Eu falei, cara, não, vou dar um jeito de te seduzir, você vai vir até aqui, a gente vai resolver esse negócio, vou te soltar, calma, vou te soltar. Então, a pescaria acaba virando uma terapia para si mesmo. Né? Acho que todo mundo precisa fazer essa auto-hipnose.
todo mundo precisa entrar dentro de si nessa imersão. E esse tempo que eu tenho para pescar, é exatamente isso. É esse meu momento de meu lazer, da minha terapia e desse hobby que, como eu falei, acabou virando um negócio, que é a pesca Linhares. E aí abriu a Pesca Linhares. Então, a Pesca Linhares é um sonho. Tá onde pra gente saber, né? Então, a Pesca Linhares é localizada na cidade de Linhares, no bairro Três Barras. É um sonho de um pescador que virou negócio, de um hobby. Olha só, é uma terapia pessoal, um hobby que eu sempre amei pescar e que acabou virando negócio. E a Pesca Linhares acabou se tornando a loja modelo referência no Brasil de estilo de loja. Porque ela não é aquela loja cheia de materiais pendurados. É uma loja estilo boutique. Então, uma pessoa que chega na minha loja, cerveja, refrigerante, H2O, cappuccino, é gratuito. Tem cadeira de massagem dentro da loja. Tem um bar dentro da loja. Tem um aquário de 2 metros com peixe da nossa região. Os materiais nacionais importados de primeira linha. E nós falamos, cara, a cidade das águas, Linhares, merece uma loja desse porte. Então, a Pesca Linhares foi criada em uma loja que eu gostaria de entrar. Falei, cara, eu preciso de uma loja que eu gostaria de entrar. E acabou esse sonho virando esse negócio, já a Pesca Linhares se tornou esse modelo referência. É lógico que é sucesso para todo mundo que chega aqui. Olha, é fantástico ouvir as palavras do Emerson, porque outro dia eu estava viajando em Las Vegas e entrei na maior loja de pesca do mundo, praticamente. A Bess Pro? É. Ah, que maravilha, é o sonho de todo mundo. E aquilo, assim, arrepia a gente, porque quando você fala de um aquário, lá tinha um aquário humano. Nossa, tudo bem. Né? Lá quando a estrutura é troncos de árvore que você precisa de 5, 6 pessoas para abraçar. Uau. Cascatas, montanhas dentro da loja. Então é assim, você foi falando e eu fui me imaginando, ele puxando na minha memória. E eu vejo assim, eu quero lá fazer uma visita. Eu criei trauma de pesca. Uau. Meu pai me levava para pescar todo dia. Eu era pequenininho, tive que aprender a remar, pegar uma agulhinha. Aí eu depois nunca mais pesquei. Vamos lá para tirar esse trauma. Vamos tirar esse trauma, vou pro instituto. Né? E depois para loja. E depois para loja, Tá né, para pescar. E assim, é muito gratificante a gente ouvir, mais uma vez com o brilho no olhar, porque a loja virou outra referência. Não é uma loja de pesca, né? Eu não vou ali comprar um anzol, não vou ali comprar um anjinho, né? Ainda chama-se de anjinho, pesquei no anjinho, a peninha, né? Fabriquei as peninhas. Caramba. Derretia chumbo, fiz molde na areia. Vou falar de idade não, Marcelo. Melhor não vou falar de idade não, porque... Mas foi muito maravilhoso, todo momento que eu pesquei com meu pai, já fui pescar com meu pai no Corumbá, tudo, e realmente a gente bota a nossa mente em suspensão. Então eu costumo dizer que todos nós temos que colocar a mente em suspensão de alguma maneira. Quando a gente é criancinha, a gente fica num brinquedinho de rodar até cair no chão, né? E hoje você está na pesca, ou cada um encontra o seu. Mas muito, muito maravilhoso o nosso bate-papo. Eu quero já deixar você convidado para mais um bate-papo, para nós conversarmos aqui no Empreender, porque é riquíssimo, nós temos que levar isso sem essa velocidade que nós estamos falando, porque para que todos em casa possam absorver. Não falei também, você é casado? Sou casado. Porque senão vai fechar a loja de pesca e o instituto quando chegar em casa, né? Não, sou casado com Suelen, que é fisioterapeuta, doutora Suelen Fregona. Uhum. Tenho 2 filhas amadas, que é a Luísa, de 11 anos, e a Vitória, de 7. A cara do pai. A cara do pai. E como eu viajo, com muita frequência, a vontade de chegar em casa ela é absurda, né? Você quer voltar em casa, quer ver o brilho, quer ver os olhos. E eu falo uma coisa, Marcelo, a gente pode fazer diferente. Com as minhas filhas, todas as vezes que eu viajo, eu volto, toco nelas, o corpo delas chega, faz assim, e eu digo para elas, obrigado por serem minhas filhas. Eu amo ser o pai de vocês. Isso é muito bom. Isso é marcante, isso guarda a alma, isso protege, essas palavras vão entrar na alma, no coração, vão ficar latente, são muito mais importantes e necessárias do que um presente que eu trago. Porque o presente você esquece. Não sei se vocês de casa já ouviram a história de um nó no lençol, né? Tinha um pai que toda vez que chegava de viagem, ele dava um nó no lençol, não acordava os filhos. E aí todo dia quando o filho acordava, falava assim, meu pai passou por aqui. Uau. Né? Meu pai passou por aqui. Eu posso dormir tranquilo. Então ele tinha um nó no lençol, a referência de um pai. Uau. Eu acho isso muito... isso
toca a gente, porque Que legal. não é presente, não é palavra. É verdade. Mas a criança dormia sabendo que em paz, porque o pai ia tá passar, ia dar um nozinho no lençol. Se alguém quisesse hoje começar lá do zero, o que o Emerson falaria para essa pessoa? E além disso, né, gente? Aqui na TV Sim, nós temos o programa de pesca apresentado pelo nosso querido Emerson. Então não podemos deixar de assistir aqui na sua TV Sim, na sua TV Sim, o programa de pesca com o Emerson, que vai todo final de semana ao ar, não é isso? Todo sábado, domingo e segunda, Pescando com Fregona, aqui na TV Sim, canal 16.1. Marcelo, você falou sobre deixar uma frase. A frase que eu posso deixar para você, que foi uma frase que me marcou, é: a ousadia vence o talento. Não tenha medo. Antes o feito do que o perfeito. Faça. Vai lá, põe a mão na massa, começa. Se você esperar ser perfeito para ajudar alguém, você nunca vai conseguir. Então a ousadia, ela vence o talento. Eu não cheguei onde cheguei porque eu sabia mais do que ninguém. É porque eu fui ousado. E a ousadia, na minha percepção, ela vence o talento. Vou levar isso como conselho. Gente, Fregona, muito obrigado de estar aqui no Empreender Conosco. A você de casa, tá subindo as nossas letrinhas. Muito obrigado pela sua audiência, mas pode esperar. Fregona vai voltar aqui porque o bate-papo aqui foi muito proveitoso e eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar para você aí de casa. Fique com a nossa programação local agora. Audio Jungle.